Hoje eu quero ler com os meus irmãos no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 35, e eu quero ler com os meus irmãos apenas o versículo de número 16, 17 e 18, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos nos altares do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias de celebração, a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estava ali com o seu povo de Jerusalém. Amém? Que o Senhor em Cristo nos ajude e nos abençoe. Que o Senhor nos dê graça e força para que nós possamos desfrutar as coisas boas de Deus. Que nós possamos louvar a Deus por tudo que Ele fez e ainda vai fazer. A Páscoa, minha gente, na verdade, ela é um período que, um pré-mosaico, é uma festa, na verdade, uma festa de pastores nomades e fala também a respeito, a Páscoa, ela é uma festa que também comemora a chegada da primavera. A Bíblia diz que Josias, ele celebrou a Páscoa quando diz que a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Diz a Bíblia que nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como aquela que Josias tinha celebrado. Ou seja, uma Páscoa daquela que Josias tinha sido celebrado não tinha igual àquela. Ele fez com os sacerdotes, os levitas, todo o Judá, todo o povo de Israel estava ali com ele em Jerusalém. Mas, amados, para que essa Páscoa ela viesse ser celebrada totalmente diferente, quando Josias tomou a frente, foi uma Páscoa celebrada totalmente diferente, que não houve, ninguém fez igual a ele. Ele juntou sacerdote, ele juntou os levitas, ele saiu acolhendo um povo, abraçando o povo de uma maneira tal, e assim ele fez tudo o que estava no coração de Deus. Diz a Bíblia que Josias, ele celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Diz a Bíblia que o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Diz a Bíblia que ele nomeou sacerdotes para as suas responsabilidades. E quando ele saiu nomeando os sacerdotes para as suas responsabilidades, era uma festa onde as pessoas recebiam promoções,
aonde as pessoas recebiam honra. Então, Josias, ele fez tudo diferente dos demais que já tinham celebrado. A Bíblia Sagrada, amados, diz que ele saiu nomeando os sacerdotes. Foi um tempo que ele saiu honrando as pessoas que estavam honrando ele, as pessoas que estavam perto dele, as pessoas que lhe deu a mão durante todo o ano. É por isso que, geralmente, algumas empresas, alguns amigos se reúnem. Eu não tenho nada contra um amigo secreto, não tenho nada contra. Eu não vejo pecado, né? Não vejo pecado. Tem gente que não, porque não pode isso. Tem crente que é tão santo que ele não quer participar de um amigo secreto, porque eu não posso, porque eu sou crente, por causa disso, por causa daquilo. Mas é um momento de comemoração, de agradecimento a Deus por aquilo que ele fez durante todo o ano. Quantas pessoas que esperam o ano todinho para receber um presente, para receber um abraço, e assim sucessivamente. Então foi que Josias fez. Quem era Josias? Josias, ele se tornou rei de Judá. A Bíblia diz, amados, que com a idade de 8 anos, ele se tornou rei de Judá. Diz a Bíblia que após o assassinato do pai dele, que era o rei Amon, ele reinou por 31 anos. E ele também foi um dos reis mencionado na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, reinou 31 anos. Podemos entender que aos 39 anos, ele estava muito bem de vida, ele pegou um peso muito grande. E aquilo que ele dizia como rei de Judá, o povo acreditava, o povo abraçava, e ele agiu totalmente diferente. Por quê? Porque as pessoas não receberam honras, não foram honradas da forma que ele honrou. Existem pessoas que têm o reconhecimento daquilo que alguém faz por ele, daquilo que alguém faz ajudando, orando. Você está entendendo? Daquilo que alguém faz de uma forma ou de outra, mas está contribuindo para o bem, para o crescimento. Essas pessoas, elas devem ser lembradas. É aquele obreiro que está na igreja, está trabalhando, está se esforçando, está sempre nos cultos. Aquela irmã que faz parte de uma comissão, está sempre ali atenta, não arreda o pé, está sempre à disposição para o que der e vier em todos os momentos. E quando chega o tempo de honrar, as pessoas não honram. Agora não, mais um pouquinho. Eu lembro-me que um dia um pastor, quando eu disse para uma pessoa assim, pastor, obreiro fulano, muito bom esse obreiro, o que é que o senhor tem a dizer sobre ele, pastor? Abençoe esse homem aí, pastor, ele tem uma chamada muito grande. Eu não estou querendo me meter na sua vida, como eu também não estou querendo tomar a direção, jamais, mas é uma indicação minha, pois eu sei que ele é um obreiro bom, trabalho com ele, sei que ele é um menino obediente, vamos ajudar ele, pastor, veja o que é que o senhor pode fazer, ore a Deus aí. E tá bom, vamos orar. Essa oração, essa resposta nunca veio. Eu também não poderia forçar a barra, não é? Mas como se não mostrasse tanto interesse pelo obreiro. Então, essa festa da Páscoa era uma festa onde Josias, ele resolveu, irmão, nomear sacerdotes para as suas responsabilidades. E quando ele nomeou, presta atenção à mensagem, viu? A revelação de Deus está descendo e Deus é poderoso para falar com você. Foi um período que o povo estava sendo nomeado e ele fazia uma coisa muito bonita. Essa mensagem aqui eu queria ter 1 hora de mensagem, porque ela é muito abrangente. Ele, quando nomeou o sacerdote, o que foi que ele fazia? Ele nomeava e encorajava. Ele nomeava e encorajava. Ele chegava, a partir de hoje você vai ser consagrado, você vai ser levantado como sacerdote. Você está entendendo? E ele, quando levantava, ele automaticamente, ele já encorajava. Você sabe o que é uma palavra de encorajamento? Aquela pessoa que recebe uma palavra onde essa palavra está encorajando.
Tem gente que não se preocupa em encorajar as pessoas. Você está entendendo? Encorajar, meus amados, é dar uma palavra de ânimo, é incentivar alguém, é estimular alguém. Você está entendendo? É fazer alguém ter coragem para enfrentar aquela dificuldade, o problema. Isso é o que é encorajar, é estimular, incentivar, é fazer com que alguém tenha ânimo, estímulo. Tem gente que não está preocupado, tem gente que está animado, estimulado, incentivado, está cheio de coragem, mas não se preocupa em encorajar alguém. Nós temos que dar aquilo que nós temos que passar para os nossos irmãos, compartilhar com eles aquilo que nós temos dentro de mim. Eu tenho que compartilhar o que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho coragem, eu passo para você ter coragem também. Se eu estou incentivado em fazer a obra, eu incentivo você também a fazer. E tem pessoas que não se preocupam com isso. Ora, se eu estou bem, se eu estou animado, quem quiser que se anime. Não é assim. Eu tenho que passar para você aquilo que eu tenho. Se eu tenho, eu tenho. Às vezes eu digo aqui no final do programa, não é? Eu vou usar até mais esse adágio que diz que quem tem, quem não tem inveja de quem tem. Isso é verdadeiro. Ontem a irmã lembrou isso a mim aqui. E essa é a realidade, irmão. Só que Josias, ele tinha, e a intenção dele era que as pessoas também tivessem como ele, aquilo que ele tinha. Ele tinha coragem, ele tinha disposição, ele tinha respeito pelo próximo. Então nessa festa aqui, ele honrou algumas pessoas, ele levantou os sacerdotes, ele separou os sacerdotes. Depois que ele separou, ele disse: agora eu vou encorajar. O sacerdote eram as pessoas que sacrificavam, que oferecia sacrifício. Você está entendendo? Entre os povos, aquele que recebia as ordens sacerdotais, aquele que ministrava, aquele que aproximava o povo de Deus. Sacerdote, irmão. Então ele, levantando sacerdote, ele sabia que através daquele sacerdote ele iria atrair, ele iria conseguir mais pessoas, ele iria aproximar as pessoas de Deus. Então ele nomeou, está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 2, diz que ele nomeou o sacerdote para as suas responsabilidades e os encorajou. E eles se dedicaram ao serviço do templo do Senhor. Eu não sei há quanto tempo que você está aí na porta. Eu não sei há quanto tempo que você está esperando, ser honrado, ser nomeado, ser escolhido, ser separado. Eu não sei há quanto tempo. Todo ano ele separava alguém. Se não separasse muito, mas ele separava sempre alguém de uma forma de honrar. Tem gente que trabalha, tem chamada de Deus e nunca sai do lugar. É Deus que quer isso? Não. Não é Deus que quer isso, não. Deus quer que você cresça, que você prospere, principalmente eclesiasticamente. A tua chamada de Deus. Tem gente que tem chamada de Deus, mas está lá com a chamada atrofiada. Você está entendendo? A chamada está lá atrofiada, não sai do lugar, ninguém está preocupado, ninguém toca no assunto, e as pessoas estão lá, não estão aqui incentivando você a correr atrás de cargo na igreja, não, até porque cargo na igreja é preço, e preço alto, não é para todo mundo. Mas, amados, nós precisamos entender a nossa chamada de Deus, nós precisamos entender se o local que nós estamos tem alguém que está colocando o pé na nossa chamada. Nós temos que identificar quem é esse alguém que está colocando o pé na nossa chamada. Nós temos que identificar se enquanto nós estivermos ali, quem está ali tem peso para colocar o pé, para atrapalhar. Nós temos que saber, queridos, que se a chamada de Deus, se a promessa de Deus não se cumpriu ainda porque tem alguém atrapalhando. Isso acontece? Acontece. Então o que foi que ele fez? Ele, quando começou a reinar com 8 anos, ele já quando jovem, adolescente, vivia no meio do povo, ele viu muitas coisas acontecer.
mas ele tinha desejos, ele tinha projeto dentro do coração dele. Ele, quando assumiu, ele começou a entender que existia pessoas ali que estavam honrando a obra, existia pessoas ali que tinham condições de ser alguém na obra. Você está entendendo? Você tem que entender que você é alguém na obra, mesmo sem você ser reconhecido por alguém, por um líder, por alguém que está lá como cabeça, e esse alguém não se preocupa, não liga para você, não se preocupa em lhe honrar, em lhe abençoar, porque isso é a bênção de Deus que nos acompanha. Tem gente que não está nem aí. Ele nomeou sacerdotes para as suas responsabilidades, ele encorajou para que eles pudessem se dedicar ao serviço do templo do Senhor. É aquele obreiro que ele é levantado e é jogado lá no deserto. Você que está aí, eita, essa palavra é para mim, Deus sabe de tudo. Alguém me jogou no deserto, nem me visita, não me procura. Alguém não está nem aí se eu vou conseguir sobreviver, se eu tenho o que comer, se eu estou bem ou se eu estou mal. Você está passando por isso, né? Final de ano chegou, ninguém te visitou, te deu um abraço, ninguém te ligou, ninguém está nem aí. Josias era um rei diferente, era um líder diferente, um líder que procurava honrar, mas também ele procurava, queridos, encorajar. É aquele tempo que você procura, espera alguém chegar para te dar uma palavra de ânimo, não chega ninguém. Eu passei por isso, eu sei o que é isso, eu estou pregando algo que eu já vivi, eu estou pregando algo que eu já passei, eu estou falando de um caminho que eu passei por ele. Você está entendendo? Então, queridos, a Bíblia Sagrada diz que ele chamava, ele separava, ele dava a responsabilidade. Olha, está aqui a sua responsabilidade, você vai fazer isso aqui, o seu serviço vai ser isso aqui. Tenha coragem. Ele encorajava e dizia, mas para o povo se dediquem ao serviço do templo do Senhor. Ele chamou os levitas e disse aos levitas, construam em todo Israel, que havia sido consagrados ao Senhor. Ele disse, ponham a arca sagrada no templo de Salomão, que é o filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro, sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Ele disse, preparem por família, em suas divisões. Ele disse, de acordo com a orientação escrita por Davi, que é o rei de Israel, para o seu filho Salomão. Ele disse, fiquem no lugar santo, um grupo de levitas para cada subdivisão das suas famílias, do povo. Ele disse, façam a sua parte. No capítulo 35, versículo 16, a revelação da palavra está aqui. Quando a Bíblia diz que assim, naquele dia todo, o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa, na apresentação do holocausto no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Observe comigo que todo o serviço do Senhor foi executado. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 16, que naquele dia todo o serviço do Senhor foi executado. É aqui que eu quero entrar. Todo o serviço do Senhor naquele dia foi executado. Presta atenção. Se a Bíblia diz que todo o serviço do Senhor naquele dia foi executado, isso quer dizer que naquele dia Deus, Ele fez tudo o que Ele queria. Isso quer dizer que quando Deus, Ele quer executar, Ele vai e executa. Ele vai e faz. O que é executar? É realizar. Meu Deus, o que é executar? É efetuar. O que é executar? Executar quer dizer
fazer. O que é executar? Executar quer dizer tornar. Executar quer dizer efetivar. Executar quer dizer cumprir. A Bíblia diz que todo o trabalho do Senhor, o serviço do Senhor foi executado. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? É que quando Ele resolve executar, Ele vai e executa, e ninguém consegue atrapalhar o trabalhar de Deus na sua vida. Então tenha coragem, tenha ousadia, tenha certeza que Deus está trabalhando na tua vida para te dar vitória, porque Ele é aquele que executa, Ele é aquele que entra, Ele é aquele que realiza, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que torna, Ele é aquele que cumpre. Então, se você tem essa certeza, se alegre no Senhor, porque Deus está chegando aí, Deus está chegando lá, Deus vai entrar no meio para executar justamente aquilo que Ele quer. Ergue a fá, porque está no coração de Deus, e o que está no coração de Deus para a tua vida, Ele vai executar, vai se mudar gente, vai se converter gente, alguém vai descer, mas Deus vai executar. Não desanimes, não baixe as armas, não retroceda, não volte no meio do caminho, porque a mensagem de Deus hoje para você é que Ele, como Deus, como grande, como todo-poderoso, Ele vai executar na tua vida, ou seja, Ele vai realizar, Ele vai efetuar, Ele vai fazer para que alguém possa saber que Ele é Deus na tua vida. Então você tenha a alegria de entender que Deus vai executar por você o que verdadeiramente você não pode executar. Para que baixar a cabeça? Não dá mais, eu vou desistir. Não, tudo que Deus começou, Ele terminou. A Bíblia Sagrada diz que tudo que Deus, Ele começa, Ele termina. A Bíblia diz que Deus é poderoso. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, você tem que entender, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoar. É a Bíblia que diz. Então, se Ele começou a boa obra, pode ter certeza que Ele vai aperfeiçoar, Ele vai completar a obra na sua vida. Entendeu? O apóstolo Paulo disse, ao livro dos Filipenses, ele disse, no capítulo de número 1, Filipenses 1:6, ele disse, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sabe o que foi que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui aos Filipenses? Ele disse, Deus começou a boa obra. Você tem que entender que a boa obra Deus já começou, e Ele é poderoso, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Você tem que entender que essa obra que Deus começou, Ele vai terminar. Deus começou usando Josias, mas Deus entendeu, o próprio Deus sabia que Ele iria começar, mas que Ele não iria soltar a obra pelo meio do caminho, não. Que Ele iria aperfeiçoar. É aquela parede que ela é levantada, aí daqui a pouco ela recebe um sapisco, daqui a pouco ela recebe a massa, para quê? Para rebocar. Quando as pessoas já acham pouco, não gostou muito do reboco, emassa a parede, né? E depois pinta ela. Você está entendendo? Então, se Deus começou a boa obra, Ele vai terminar. Você não pode sair do lugar. Você está ouvindo o que Deus está falando para você? Você não pode sair do lugar, porque Deus vai efetuar. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Que agonia é essa? Quer ir para onde? Está preocupada com o quê? Que desespero é esse? Tira o desespero do seu coração, viu? Tira o desespero do seu coração e não se preocupe com nada, porque Deus é Ele quem vai fazer. É Deus quem vai agir, é Deus quem está trabalhando, quem vai executar é Deus.
Pode aguardar, viu? Porque Deus vai executar, alguém vai se mudar, alguma coisa vai acontecer de nova na tua vida, e você vai dizer: e não é que Deus executou, e eu estou de posse de vitória, Deus executou. Tem várias maneiras para Deus executar, eu tenho vários exemplos na Bíblia Sagrada, que fala que Deus executou, que Deus fez, que Deus realizou, que Deus completou, que Deus agiu. Você já ouviu uma ilustração? Tem uma ilustração que fala, presta atenção, se está falando aqui de nomear, se está falando aqui de levantar, de colocar a responsabilidade nas mãos de alguém, está falando aqui de encorajamento. Conta-se uma ilustração, essa ilustração fala que numa carpintaria houve uma reunião muito estranha. Quem foi que fez essa reunião? Foi uma reunião das ferramentas para acertar suas diferenças. Diz que quando começou aquela reunião, o martelo, ele exerceu a presidência. Quando ele exerceu a presidência, os participantes lhe notificaram que ele teria que renunciar àquela presidência. Renuncia. E o martelo parou e disse: por que estão mandando eu renunciar? Ele disse: é porque você demasiadamente, você faz muito barulho, martelo. Você bate demais, você faz muita zoada. Diz que ele golpeava muito. O martelo até que baixou a cabeça, porque alguém vivia dizendo que ele batia muito. Ele aceitou, disse: tudo bem. Mas eu peço que também vocês não permitam que o parafuso ele venha tomar a direção aqui dessa reunião. E ele disse, alguém disse o parafuso? Por que você não quer que o parafuso ele tome a frente dessa reunião? É que esse parafuso dá muitas voltas para conseguir algo, para chegar onde ele quer. Diante do ataque, o parafuso acordou, disse: opa! E o martelo e os demais ferramentas diziam: renuncia, parafuso. E o parafuso acordou e, por sua vez, ele pediu a expulsão da lixa. Ele disse: tudo bem, eu renuncio. Estão pedindo para eu renunciar, eu vou renunciar. Agora é a lixa está querendo aí tomar a direção aí. E dizia que a lixa não poderia tomar a frente daquela reunião, por quê? Porque ela era muito áspera no tratamento com os demais. Entretanto, sempre em atrito, a lixa, ela, depois de ouvir as outras ferramentas gritando: renuncia, ela acatou aquele pedido de renuncia, ou renuncie, e a lixa também, ela resolveu: tudo bem, eu vou atender o pedido de vocês. Mas ela disse: eu vou renunciar, mas também tem uma coisa. Diz a Bíblia que nesse momento, um começou a falar do outro e houve aquela renúncia, parafuso, martelo, a lixa, e saiu renunciando, cada um que renunciava, cada um que dizia uma coisa, e de repente entrou o carpinteiro no negócio. E o carpinteiro, ele comovido com aquela história, um colocando a culpa no outro, ele começou a trabalhar e ele usava um, usava o outro, e a obra que ele queria fazer era feita. Aquilo que ele queria fazer, quando ele queria usar o martelo, ele pegava o martelo e batia. Quando ele queria pegar o parafuso para apertar alguma peça, ele ia lá, botava o parafuso e apertava. Quando ele precisava usar a lixa, ele ia lá, pegava a lixa e usava. E assim ele disse: todos vocês são importantes para mim. São ferramentas importantes que eu não posso deixar de usar. Em meio a essa reunião tinha também um metro, que o metro ele entrou em cena e alguém disse: não,
Você não pode também estar na direção dessa reunião aqui não, porque você vive medindo as pessoas. Você vive medindo as pessoas e você não pode. Você não pode tomar a presidência dessa situação, porque você vai começar a medir as pessoas, enfim. Cada um que culpava o outro, mas todos eram importantes naquela reunião. Eu não sei quem é você, quem alguém te julga, o que alguém diz de você. Não sei se alguém olha para você e diz, é um martelo, bate demais, esse aí não presta para ser apresentado não. Esse aí é um médico, só vive medindo as pessoas. Aquela dali é uma lixa, é muito áspera, não é assim? Não, mas aquele outro ali não faz nenhum parafuso, só vem apertando as pessoas, cada um que diz o que quer dizer. Mas Deus levanta quem Ele quer levantar. Pode se preparar, porque Deus tem coisas grandes na tua vida. Não é o que alguém está pensando, não é o que alguém está querendo, não é do jeito que alguém está pensando que vai ser. Levante sua cabeça, tenha certeza que Deus lhe usa conforme a vontade, o querer dele, que Deus lhe usa, e que o nome dele vai ser glorificado. Então tenha certeza que ainda que alguém não olhe para você, que ainda que alguém não tenha lhe honrado, tenha certeza que Deus vai executar uma grande obra, que Deus vai fazer grandes e grandes coisas acontecer na tua vida. Receba essa palavra de encorajamento, receba coragem, força, vigor, disposição para fazer a obra, porque Deus vai te usar justamente naquilo que for útil, e você vai ser abençoado. A hora não permite eu ir muito mais além. Guarda essa palavra. Talvez alguém tenha olhado para os teus defeitos, para as tuas falhas. Falhas todo mundo tem, defeitos todo mundo tem. Deus, Ele nos olha totalmente diferente. Tenha calma. Josias, ele fez tudo que os demais não tinham feito. Ele agiu totalmente diferente daqueles que vinham agindo antes. O comentário correu, diz a Bíblia, que no capítulo 35, versículo 18, que a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias, como os sacerdotes, os levitas e todos de Judá de Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. E essa notícia correu de uma maneira tal que quem estava embaixo ficou em cima, quem não era lembrado foi lembrado, quem não tinha sido nunca mais procurado para ter uma oportunidade na vida começou a ter. Crê nessa palavra, Deus vai executar. Meu Deus, se era para eu entrar nessa outra história aqui com muita autoridade de Deus, pode se preparar, porque Deus vai executar e alguém vai lhe procurar e você vai ser honrado por Deus. Não se preocupe, talvez você esteja em uma posição que alguém lhe olhe, isso é um martelo, bate demais, tem nada não, Deus precisa do martelo. Não, esse daqui, aquele ali parece, aquilo ali é um parafuso, irmão, arrudeia demais para chegar onde quer chegar, roda demais, mas Deus sabe que é útil, Deus sabe como usa, Deus usa cada um diferente. Não, mas aquele ali é uma lixa, aquilo ali, olha, é áspero demais, é difícil, mas é importante na obra do carpinteiro. Aquela dali, aquilo é um metro, irmão, mede todo mundo. Olha, todo mundo, o metro também é importante, senão sai tudo errado. Tem que colocar o metro, tem que medir, tem que saber quantos centímetros tem de altura, de largura. Tem que saber, é importante o metro na obra, meu Deus. Aguarde então somente, eu não sei em que área, em qual situação você está encaixado, mas o Senhor está dizendo para você que Ele vai executar uma grande obra. Josias, que queira ou que não queira, vai ter que te chamar e vai ter que te abençoar, porque é ordem de Deus, e ele tem que fazer a diferença. Aguarda, eu não sei quem é o Josias, eu não sei o nome do líder, eu não sei o nome do cabeça, mas quando Deus quer usar, Deus usa da ordem, e alguém obedece e você é abençoado. Aguarde, porque Deus vai trabalhar na tua vida, e você vai receber a bênção de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe. Recebe essa palavra em nome de Jesus.